Bom dia, queridos amigos. Que a doce paz de Jesus, com esta equipe generosa, que eles todos possam nos envolver nesta manhã, trazendo aos corações de cada um de nós o que mais estamos necessitados. Que juntos possamos compreender melhor as lições do Evangelho, para que sejam caminhos que nos orientam. Hoje vamos ler o item 18, os laços de família, fortificados pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à radicidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento, cada vez menos presos à matéria. Mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-lo o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Está bem visto que aqui se trata da afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais, a de natureza carnal, que extinguem com as causas que lhe deu origem. Ora, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesses, essas nada realmente são, uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. Amado Jesus, querido Mestre, que nesta manhã sublime nossos pensamentos possam estar unidos, buscando a compreensão do Evangelho na pluralidade das nossas existências. Que a misericórdia infinita do Mestre nos envolva em vibrações de paz e de constante alegria. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, essa lição nos toca profundamente o coração quando nós vamos ver os laços de famílias fortalecidos pela reencarnação. Nós sabemos que nós temos múltiplas existências e cada oportunidade reencarnatória nós somos atraídos
pela força dos vetores que se encontram em nosso contexto perispiritual e que são capazes de atrair ou repelir aqueles outros irmãos que também possuem os mesmos vetores com energias similares e que nós nos atraímos. E pela força das leis da injunção reencarnatória, que se fundamenta nas atrações, nós nos encontramos novamente, não na mesma condição de hoje, mas na condição que nos é necessária, de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Portanto, se nós temos alguma coisa em nós para ser modificado em termos de sentimentos, para que possa modificar a nossa personalidade, nós vamos reencarnar num lar que nos favoreça esse processo de crescimento espiritual. Quando esses laços são rompidos, nós vamos ver que eles não são rompidos como nós pensamos. Mesma coisa o que acontece com o corpo e a morte. Nós perdemos os nossos familiares, amigos queridos, mas nós não nos esquecemos deles. E temos sempre, no fundo do pensamento, um desejo de reencontrá-los. No mundo dos espíritos, a cada existência, nós retornando ao mundo espiritual, entrando no estado de erraticidade, nós vamos encontrar com aqueles espíritos que já nos auxiliaram na nossa progressividade da esperança, na nossa evolução espiritual. Então, cada existência, nós damos um passo junto destes irmãos. Aqueles que se unem por interesses e que nós sabemos que não são poucos, estes não se vinculam ao campo do amor, mas sim àquele afeto aparente. A união e a afeição que existem entre as pessoas, parentes da mesma família, são, portanto, esse índice de simpatia que nós já adquirimos, já conquistamos antes da atual existência. Por isso, nos remete à importância de compreender o valor da multiplicidade das nossas existências, que a vida, ela não interrompe, e a reencarnação tem uma programação antes mesmo do nosso nascimento. Nós vamos ver então que aqueles que se encontram numa posição melhor do que a nossa, posição esta de ordem espiritual, eles vão nos auxiliar, eles vão nos dar mão, eles vão nos encontrar. Portanto, as famílias, os espíritos se encontram pelos mesmos ciclos de afetividade que eles tinham aqui na Terra. Nós somos um espírito imortal, viajores de muitas situações. Então, nós vamos ver que espíritos simpáticos se aproximam de nós para nos auxiliar e para nos fortalecer nas próximas reencarnações, vencendo as nossas lutas e as nossas provas. E é desse jeito que nós melhoramos. Os maus melhoram pouco a pouco, com o contato dos bons. Isso que nós temos que olhar hoje na nossa existência. Nós temos ao nosso lado espírito que não podemos classificá-los como mal, mas que são frágeis, que ainda precisam de um amparo para que eles evoluam. E nós precisamos, então, entender que as fragilidades do espírito, elas não desaparecem, elas se transformam. Então, muitas vezes, o caráter desses espíritos vão se abrandando, modificando os seus costumes e vão eliminando também a fonte vibratória que carregavam dentro de si, que vão se esvaindo, que é a antipatia. E desse modo é que nós vamos fazendo a fusão das diferentes categorias de espíritos que estão reencarnados na Terra com raças e povos diferentes. Todos nós somos filhos de Deus
E é isso que o Evangelho está nos falando, que os laços de família, eles se fortificam pela reencarnação e rompidos pela unidade da existência. Quando nós não acreditamos nesta unicidade, nessa pluralidade, nós muitas vezes perdemos esta esperança ou não nos interessa porque nós não acreditamos. Então, nós precisamos ver que nós ainda temos algum receio em relação à nossa parentela espiritual e a parentela carnal, familiar, consanguínea. O temor que muitas vezes ele aumenta, isso é um temor indefinidamente, em consequências da reencarnação, muitas vezes, que é alimentada pelo pano de fundo do egoísmo. Então, nós precisamos entender que a falta de amor, muitas vezes, ela nos vai fazendo com que a gente se enfraqueça e se entristece ao lado daqueles que nós gostaríamos que fosse melhor. Um pai que tem muitos filhos ama todos. Não é possível que a gente ame um mais do que o outro. E nós sabemos que este amar ele é constante. Eu não perco esse sentimento. Mas nós precisamos tranquilizar os egoístas de que não há fundamento para que ele receie se ele continuará sendo amado ou não. Porque muitas vezes nós ainda trazemos esses sentimentos em nós e eles nos causam o ciúme, causam a inveja, causa a situação que nós vimos na parábola do filho pródigo. Aquele que permanece com o pai era um egoísta que não soube receber o seu irmão. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos ser recebidos por estes irmãos, que têm afeição, que nos amam, que já estiveram conosco, que fazem parte de nossas relações afetivas. Agora temos também aqueles que encontram com aqueles outros espíritos que não têm as relações afetivas, porque eles não alimentaram o amor, não alimentaram o perdão, vivendo na órbita do ódio, não são capazes de amar. Então, nós vamos sempre encontrar aquilo que nós semeamos. Quem semeia vento, colhe tempestade. Então, uma pessoa que tem um pensamento de vingança, de mágoa, de ódio, ele vai encontrar com estes espíritos, pois isso é a lei de atração. Então, nós temos que ver que a doutrina reencarnacionista, ela fortalece os nossos laços. E a consequência da doutrina antirreencarnacionista, ela anula a pré-existência da alma. Então, eu preciso acreditar que eu sou um espírito viajante dessas oportunidades para conhecer e desvendar as muitas moradas na casa do meu pai. Amigos, não dá mais para a gente ignorar a lei da reencarnação. E se nós somos criados simples e ignorantes, hoje já não somos mais. E a lei, a doutrina antirreencarnacionista, ela acha que nós somos criados junto com os corpos. Então, por que que nós somos tão diferentes? Por que que nós temos reencarnações tão diferentes? Irmãos que nascem sem os braços, sem as pernas, com deficiências físicas, com certas anomalias. E por que não olhar isto com outros olhos? Procurar entender que estes espíritos estão em prova, cumprindo a lei do amor, porque eles não souberam amar. E muitas vezes, mães, pais, irmãos, abnegados, abrem os seus corações para receber esses infortúnios do passado. Portanto, amigos,
Muitas vezes nós ainda encontramos nos nossos lares pais que são estranhos aos seus filhos. E nós sabemos que a filiação das famílias fica reduzida à filiação corporal quando nós não compreendemos os laços que nos unem de forma espiritual. E isso traz para nós grandes dificuldades para reconhecer as nossas diferenças. Então, nós todos precisamos entender que Jesus nos mostra a reencarnação pelos laços do afeto, do amor, naquela passagem sublime de Nicodemos. E nós não podemos mais ficarmos alimentando pensamentos que não são mais compatíveis com aquilo que nós estamos aprendendo. A reencarnação possibilita ao espírito o progresso, mas ela dá lugar para que a gente também ame aqueles que muitas vezes nós ainda não tivemos as simpatias. Todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Por isso, a reencarnação, ela fortalece os nossos laços, auxilia a depurar os nossos sentimentos e nos impulsiona de acordo com a lei do progresso. Que Deus nos abençoe e que cada um possa olhar por seu próximo, seu filho, seu pai, sua irmã, sua mãe, todos esses que compõem a nossa família, com os olhos do Espírito, com as oportunidades que Deus está nos concedendo de que eles nos amam e de que nós possamos amá-los. Agradecemos a Jesus por esta manhã, pedindo aos amigos espirituais que nos envolvam com vibrações de paz, serenidade, que eu possa receber a bênção do passe. Senhor, fortaleça-nos neste momento. Que a dulcíssima paz do seu coração nos agasalhe. Auxilia-nos, Jesus, a termos bom ânimo e alegria, fortalecendo-nos de esperança. Fluidifique as nossas águas para que elas se transformem em medicamentos. E hoje, em especial, Jesus, nesse dia de 1º de novembro, nós lembramos do desencarne do nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Que ele receba as nossas vibrações de gratidão por tudo que tem nos ajudado e tem nos ensinado. E que a paz e a esperança permaneça com todos nós. O abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.